Marcelo, você está há 20 anos pesquisando, escrevendo, né, sobre essa doutrina, sobre essas pessoas que têm essa missão. E agora você está lançando Allan Kardec. Isso. Que era um professor de matemática do século XIX, super cético, que queria observar esses fenômenos para desmistificar, para dizer que eles não existiam, e acabou, a gente pode dizer, se tornando pai do espiritismo? Dá para falar pode pai do isso? espiritismo, pode sim. Ele era um cético exatamente assim como você descreve. Ele era um professor muito cético, né, que discípulo de um educador na época, que era o Pestalozzi, e ele defendia um método de investigação científica para tudo. Ele dizia para os alunos dele, é preciso ver para crer, é preciso tocar com os próprios dedos, é preciso descartar tudo que seja meramente provável, é o que ele falava. Né? Então foi com esse olhar e com essa postura que ele viu uma sessão de mesas girantes, que era uma febre na Europa do século XIX, nos Estados Unidos, que era o quê? As pessoas se reuniam em torno de mesas maciças de madeira, pesadas, né, em casas em geral de classe média, alta, em salões nobres da Europa e dos Estados Unidos, juntavam as mãos assim em torno da mesa, juntavam o dedo mindinho no dedo mindinho do vizinho e eles fechavam uma corrente. Aí todos se concentravam, silêncio na sala, né? Penumbra, luz de velas, de repente a mesa se mexia. Passava mais um pouquinho, a mesa se erguia. Passava mais um pouquinho, ela flutuava. E aí, às vezes, ela dava um outro passo, muito complicado, que era o que? Ela começava a ditar, ao som de pancadas, mensagens atribuídas ao invisível. Uma pancada, letra A, 2 pancadas, letra B. Espécie de código, né? Código, letra C, e as pessoas iam anotando. Para o professor Rivaio, né, que o nome dele, do Kardec, tinha batismo, Hipólito Leon Denis Rivaio, para ele aquilo era um absurdo. Então ele olhava e falava assim, bom, tem duas hipóteses aí, ou é fraude, pura e simples, roldanas e tal, ou é a energia dos vivos concentrada em torno daquela mesa, fechava uma corrente, né, e era então a responsável por aqueles movimentos. Então ele estudava essas duas hipóteses. E ele falou, bom, depois que ele viu a primeira sessão, ele levou um choque, né, saiu muito impactado e falou, agora eu vou estudar. E aí foi com essa postura que ele começou a assistir várias sessões de mesas girantes, começou a ver cestos com lápis que ficavam instalados no centro desse cesto, esses cestos se moverem. Com o alfabeto em volta, e né? Também, com o alfabeto, e às vezes o lápis escrevia mensagens atribuídas ao espia, ao invisível, e ele viu duas médiums, e isso impressionou muito ele, que eram duas adolescentes muito simples, as irmãs Baudin, que passavam para o papel mensagens muito complexas. Que elas não seriam capazes de escrever. E aí isso abala. Então o que acontece com esse professor cético, Rivaio? Aos 53 anos, ele muda de vida e muda de nome para dar voz aos espíritos. Né? Então no livro que eu tento, né, com o máximo distanciamento jornalístico, é contar a história dessa conversão, né? E mostrar o que fez um cético virar um missionário. O que ele viu, né? Aquele homem que não acreditava em nada, o que fez ele acreditar? E ele era um cientista. Na verdade, ele era um cientista.